Boa tarde a todos, me chamo Leonardo Botelho Estrela e estou aqui mais uma vez nesse ONERD número 19. Todos já conhecem, quem não conhece as outras lives, fica conhecendo hoje, né? Eu sou consultor e instrutor de resultados, especialista em programação neurolinguística e hoje, como sempre, está aqui com a gente, a pedido dele, o senhor Enio Carvalho, que ele é instrutor, palestrante, consultor. Vai aí, Enio. Poxa vida! Os extremos são Viu muito como é que é fortes. uma porcaria? Você entende São agora muito por que eu fortes. faço o que eu faço? Os extremos são coisas assim, nesse sentido. Ou é muito ao céu, ou é muito à terra, tá certo? Falta temperança, essa história. Lá vem. Lá vem. Estamos aqui hoje com ele que é International Trainer em Programação Neurolinguística, tá? A especialidade dele também em neurociência, professor, instrutor e consultor, senhor Enio Carvalho. Boa tarde, senhor Enio Carvalho. Boa tarde, uma apresentação formal, bem, tá certo. É uma coisa assim de que a gente pode estar modelando um jeito diferente de ser. Olha só, Olha que você porcaria. sabe, você sabe qual que é o pior sapato que existe? É aquele que aperta o pé da gente, aquele que dá calo. Então, esse é o pior sapato que tem. Então, se você acha conveniente fazer da sua forma natural, fique à vontade. Dá licença. Acho. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Estou aqui, Leonardo Botelho Estrela, como sempre, na nossa live aqui no ONER número 19, hein? Quem acompanha a gente, a ONER 19, eu que sou palestrante e consultor de resultados, especialista em neurosociação. Mas, Leonardo, você está aí sozinho novamente? Gente, é lógico que não. Eu não estou sozinho, porque eu estou com... Olha as minhas fichas. O Malabares, poliglota, decano, instrutor, palestrante, especialista em programação neurolinguística, dadivoso, vitaminado, proparoxítona, platinado e inoxidável, Enio Carvalho! Agora começou! Isso com você é legal, já entro animado. É a sua praia, é o jeito gostoso de você fazer as coisas. Legal, boa tarde, Léo. Boa tarde, ouvintes, espectadores. A gente vai fazer sempre uma live com um bate-papo gostoso a respeito de uso de ferramentas de PNL ou não. Hoje até a gente colocou o nome de Sem Nome por a gente simplesmente discutir as propriedades do vácuo das coisas vazias. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre o mundo da realidade, o mundo dos nossos sonhos, para a gente sair da onde a gente está para ir para o mundo dos nossos sonhos, a gente passa por um espaço vazio, que pode ser dado o nome de vácuo. E esse vácuo é que a gente não atribui o nome. Então, é sem nome. E aí a gente pode colocar muitas coisas, enxertar muitas coisas. Uma das maneiras com as quais eu achei muito interessante foi quando a gente estudava a respeito de um metamodelo de linguagem, que é uma maneira de você abrir uma comunicação com a mente inconsciente através do modelo Milton, que foi originado em técnicas que nem o Milton Erickson, o pai da hipnose, tinha consciência, mas ele já tinha uma maneira de conversar aonde ele despertava confiança, fazia algumas inferências que podiam ser entendidas pela mente inconsciente. E aí, falando a esse respeito, a gente, para sair de um ponto A indo em direção ao ponto B,
o que ele colocava como uma premissa, que não significa que você só segue uma linha reta. Você pode seguir linhas curvas, você pode seguir linhas senoidais, isto é, você pode dar voltas. O mais importante não é a relação de tempo, o mais importante é você conquistar o desfrute de chegar no lugar aonde você quer, que é o lugar desejado. Então, isso que a gente hoje está brincando aqui, que é esse vácuo, essa distância que existe entre o lugar que a gente está e o lugar que a gente quer chegar, é um vácuo que a gente dá o nome de vácuo, mas é um lugar que pode ser sem nome. Por isso que a gente ficou sem nome. E foi engraçado que eu falei assim, mandei ontem, eu acho que foi ontem, deixa eu lembrar. Foi ontem, né? Perguntando, né? E aí, amanhã nós temos podcast, tudo, né? Qual é o tema de amanhã do Oner? Não recebi resposta. Hoje nos encontramos pessoalmente. Aí eu falei assim, muito bonito isso, né? A gente manda para a pessoa uma pergunta, aí a pessoa vai e não responde a gente. E aí, Enio, qual que é o nome do programa? Sem nome. Não, Enio, qual que é o nome? Sem nome. Você não está entendendo, Enio? Qual que é o nome do programa? O nome do programa é Sem Nome. Ah, tá. Entendi. Demora um pouco. Você sabe que na vida prática teve uma disputa judicial que havia um sorvete que estava vendendo muito, principalmente lá no Rio de Janeiro, Rio, Espírito Santo, e o nome do sorvete chamava Que Bom. Só que o Que Bom com Q-U-I. B-O-M. E aí, por ela ter uma similaridade vocal, o pessoal do sorvete Que Bom, K-I-B-O-N, eles ganharam judicialmente que essa empresa que estava vendendo sorvete estava usando a propaganda da Que Bom para vender o sorvete. O que eles fizeram? Eles tiraram o nome Que Bom e colocaram o sorvete sem nome, né? Então, já teve isso. Então, essa história de sem nome é um vácuo que ele pode ser preenchido sem nenhum problema. Então, o sem nome é sem nome, só isso. O que eu ri é que quebrou demais o padrão. Nem eu estava preparado para isso. Não, mas qual que é o nome do programa? Não, sem nome. Não, qual que é o nome do programa? Puto de raiva já, né? Qual o nome do programa? Sem nome. O nome do programa de hoje. O nome do programa de hoje é sem nome. É o nome dele é sem nome. Agora já foi. Né? Mas a ideia exatamente é isso, né? Quando você quebra um padrão, quebra um modelo que a gente está acostumado, igual do Que Bom com M, QI, né? Que bom, né? E muda para isso, como fica engraçado, né? Olha, a minha demora na percepção em entender que o sem nome era o nome do programa. Eu falei assim, gente, eu não mereço isso, não. E está aí hoje, né? Sem nome, a capacidade do vácuo, né? É uma quebra de padrão. Quando você faz essas coisas, existem até alguns exercícios, tem um muito popular na internet, que você tem um nome de cores, por exemplo, vermelho escrito em azul, amarelo escrito em verde, azul escrito em vermelho, e assim fazendo uma matriz de cores com os dizeres diferentes. E isso confunde a lógica da mente consciente. Por quê? Porque uma hora você começa a fazer confusão. Por quê? Porque você dá uma confusão mental, porque você lê o nome da cor que é diferente da cor que você está vendo. E aí, como assim, ué? Eu tô falando vermelho e estou lendo azul. Tem muitas dessas informações que
é o Game Brain. Você tem a capacidade de criar jogos mentais para você fazer exatamente isso. Que quando você faz essas quebras de padrões, você cria novas conexões mentais. E aí isso é muito utilizado em treinamentos de criatividade. Então, coisas simples que acontecem, que geram essa história. Por exemplo, você acorda pela manhã. O que você faz? Eu levanto pelo lado direito da cama. Ótimo. Se a sua cama não estiver encostada na parede, experimente, e você dorme sozinho, experimente sair da cama pelo outro lado. Ao você ir ao banheiro, você escova os dentes com uma mão, troca de mão para você escovar. Você penteia o cabelo com uma das mãos, coloque outra mão. Você abotou a tua camisa com uma mão, coloque a outra mão. Quando você faz isso, num primeiro momento, você causa uma confusão. Por quê? Porque a nossa mente ela é preguiçosa. Ela não quer gastar energia. E isso é uma coisa do cérebro reptiliano. Isso é uma conversa para a gente estudar lá na frente. Mas o que acontece é isso. O que você tem? Você tem uma economia de energia. Porque toda vez que cria nova conexão, o nosso cérebro, a nossa massa cefálica, apesar de ser pequenininha, ela é que mais consome energia do ponto de vista de energia. Proteínas, vitaminas, energia. Então, ela é pequenininha, mas ela consome por volta de 20%. E isso eu estou falando de estudos neurológicos, tá? É neurocientista que traz essa tradução, não é achômetro. E outra vez, toda vez que você encontrar alguém que fala eu acho que, torne irrelevante esta informação, principalmente antes de você conferir qual é a fonte desse acho que, porque às vezes a gente pode dar mentalmente um Ctrl+C e Ctrl+V e a gente começa a acreditar sobre determinadas inverdades que não são checadas pela realidade. Então, pela realidade, pelos estudos, pelas coisas que são atuais. E isso é bastante interessante, por quê? Porque aí você desenvolve novas sinapses. Então, você está acostumado a determinados comportamentos. Você está acostumado, se você come uma banana amassada com aveia e você espreme amassa a banana no prato com uma mão, troca de mão. Se você só não pegue coisa, não vai fazer a barba com a mão trocada, porque você pode se cortar. Então, são coisas assim. Olha lá. Ou navalha, né? Aí você já tem um risco de você se machucar. Mas, do contrário, o que você está criando novas conexões, e aí essas novas conexões, quando você as repete várias vezes, e essa repetição várias vezes, tem um neurocientista, chama Pedro Calabres, ele falou, se supõe que novas conexões, depois de implantadas por volta de 60 dias, elas ficam estabelecidas. Então, o que você tem? Você cria outras possibilidades. Por isso que o pessoal, para evitar a doença de Alzheimer do alemão, eles sugerem que as pessoas façam jogos de memória, que requer raciocínio, tipo jogar xadrez, fazer palavra cruzada, brincar com aquele jogo de números sudoku, fazer coisas com as quais você requeira sair da mesmice. Toda vez que você sai da mesmice, você tem opa, eu estou precisando criar outras possibilidades. Então, esse é o começo da conversa. Torene, a começo da sua conversa, eu poderia lhe dizer que o senhor está correto, mas eu tenho que dizer que Ctrl+C e Ctrl+V, ninguém sabe o que é isso mais, não. Sabe? Com menos de 25 anos, eu estou pensando, contra quem? Contra quem?
Sabe, sim. Isso é uma maneira de você copiar um arquivo. Até hoje você tem o Ctrl+C e Ctrl+V. Hoje eu tô brincando. Não, você não tem. Ctrl+C é copiar e Ctrl+V é colar. Você tem uma maneira de você falar essas coisas, né? Que é Agora, um, que é um das ferramentas mais usadas na informática, é isso. O aluno sabe isso direitinho. Antigamente, primeira coisa, antigamente a cola que a gente fazia, a gente pegava um papel pequenininho e escrevia as coisas. uma O caneta. professor Pierre Pierluigi, ele falava assim, não faça cola, porque toda vez que você fizer cola, você está escrevendo, e aí você está memorizando aquilo que você está escrevendo. Chega na hora de fazer a prova, você nem precisa da cola, porque aquilo que caiu, aquilo está lá, mas eu já tenho memorizado aquilo. Então, a estudante sabe muito o que é Ctrl+C e Ctrl+V. Sabe? Hoje em dia, principalmente, que como é que eu posso dizer? O aluno não senta. Na nossa época, vou pegar aqui a palavra para mim. Na nossa época, acontecia o seguinte: que o que a gente fosse fazer, até mesmo de livro, até mesmo, acho que não chegamos a pegar a internet assim, né? Mas qualquer pesquisa que fosse feita teria que ser passado a limpo, colocado os mapas desenhados ou os gráficos desenhados, todos à mão, em papel sulfite. Né? Porque se fosse xerocado, já existia xerox na época, ou qualquer tipo de cópia, não valia, porque é exatamente do Ctrl+C, Ctrl+V. Hoje em dia, isso... Os programas eles estão apresentando, mas existe o contraprograma, né? Se você copiar de alguém ou copiar de uma fonte, tem alguns programas que localizam qual o lugar que você copiou. Então, muitos autores eles estão sendo verificados sobre as publicações, porque o intuito, o objetivo desse pessoal era achar a fonte para remunerar a fonte. E aí, hoje é utilizado para você saber, espera aí, qual é a origem disso aqui? O que está acontecendo? Isso aqui é seu? Porque hoje já não existe mais a publicação em provas de papel ao maço, aquelas que rodavam no mimeógrafo. Olha que legal. Aquele Leandro Carnal é que fala nas palestras, não, calma, o tio explica para você o que é. Então, explica para você, mimeógrafo era um dispositivo funcionando com papel carbono. Carbono, calma, o tio explica o que é. É um lugar que você copiava e colocava a folha enrolado num dispositivo que depois que você colocasse álcool, ele passava em folha de papel branco e saía cópia, ficava o cheiro de álcool. Aí o professor grampeava aquilo na folha de papel ao maço e dava para você fazer. Calma que o tio explica. São certas coisas que não existem nem como referência mais. Não tem mais essa coisa. Mas, em compensação, hoje, é aquilo que você falou, Ctrl+C e Ctrl+V, esse ainda não precisa de legenda, né? O mimeógrafo. Olha lá. Colocava álcool em cima dele, álcool. Eu havia um cheiro de álcool e ficava bêbado nas provas. Né? Beleza. Na época não tinha corona, porque é tudo no álcool. Então, um sinal material escolar. Não, se você for analisar bem, pedia ser uma garrafa de álcool de 1 litro. Um pacote de papel e uma garrafa de 50 litros, de 1 litro de álcool. E era para fazer as provas, né? Era isso. Prova, trabalho. E aquilo, quem foi aluno nessa época sabe. Mas a professora, ela falava, pode fechar os cadernos. Hora de um teste? Pronto. Não. É verificação de conhecimento? Não. Teste era surpresa mesmo, né? Não tinha nem a semana que vem nem surpresa. Não, era surpresa. Do nada, assim. É surpresa. Como assim? Como? Eu acabei de dar uma garrafa de álcool para a senhora.
Poxa, é assim que a senhora me trata, pô? Te dei 5.000 folhas de papel. É assim que nós vamos conversar? E era assim mesmo. Né? O sem nome também, eu lembro de uma coisa, eu lembro de um filme, né? Não sei se era do Clint Eastwood ou de quem que era, que ele era um pistoleiro muito rápido, muito famoso, e ninguém sabia o nome dele. Aí todo mundo perguntava quem é, sem nome. Ele não tinha nome. E o filme inteiro, você passa o filme inteiro, o personagem principal é ele, e eu não falo, durante 1h30, não falo o nome dele. Sem nome até o final. Como é que consegue 1h30 prender atenção, fazer aquela história toda, aquele pistoleiro que matava, que fazia, que acontecia, e o nome dele? Não, sem nome. Então, as pessoas ficavam tentando descobrir o nome dele, era terrível, ele chegava num lugar, todo mundo ficava com medo e não tinha nome. Sensacional, ou sem nome funcionando. Hã? Sem nome, aí, Isso aí, ô senhor Enio, provavelmente você já sabe, né? Porque é da sua época, né? Eu vou embora. Tchau para você. Esse filme eu não conheci, não. Esse filme de Velho Oeste, Bang, bang. a gente tem na memória muitas coisas. Ué. Tinha Bonanza, tinha Chaparral, tinha O Homem de Virgínia. Na televisão, no cinema, tinha o Bud Spencer, o Terence Hill, que era uma comédia de dois irmãos, um loiro grandão e um gordão fortão, que eles arrumavam as presepadas que eles arrumavam, Aí, mas esses tinham aí, nome. aí. Esses tinham. Clint Eastwood, pistoleiro sem nome. Ah, tá. Um filme inteiro e não tem o nome do cara. O tempo todo é o nome dele. Não fala nem o nome, você não sabe. Não tem o nome dele em bolufas nenhuma. Esse tempo que a gente viveu era um tempo romântico, era um tempo que a gente ia no cinema. Então, tem inclusive uma reportagem que foi dada como uma verdade, que foi feita uma experiência na década de 50, e foi dito que aquilo seria uma verdade. O quê? Os filmes, eles são a película de um filme, ele roda aproximadamente 24 fotos dentro de um tempo pequenininho, aonde te dá a impressão de ser um movimento. Esse que é a concepção de um filme. Então, o que se fazia? Você podia recortar um daqueles quadros e colocar uma mensagem, aí chamava aquilo de mensagem subliminar. Aí teve um cara, e esse cara, essa pessoa, eu tenho até o nome dele por aqui, tem algum lugar aqui, depois eu vou até tentar falar. Ele tinha essa eu não sei nem onde é que está. Eu tenho um nome dele aqui. Ele tinha a premissa de que ele. Bom, não importa agora eu falar o nome. Ele diz ele que fez um teste, e o teste que ele fez era que houve um acréscimo de consumo para a mensagem subliminar que ele colocou, um acréscimo de consumo de Coca-Cola e de pipoca. Então, inclusive, ele colocava números. E esse número ele fez, segundo ele, fez um estudo comparativo. Uma turma que assistiu o filme sem essa colocação, entre o filme, que era uma mensagem subliminar, e a outra com a mensagem. E aí ele fez uma comparação baseada no consumo.
e ele colocou esse número e as pessoas acreditaram. Só que apareceram cientistas que não conseguiram colocar em prática isso. E aí eles foram discutir. E aí esse rapaz, na década de 1960, ele se retratou dizendo que ele forjou esse resultado. Mas e foi por muito tempo colocado como algo como se fosse verdade. O Achei, nome é o dele eu James tenho por Vickery. aqui. Hã? James Vickery. Isso, é o Vickery, é verdade. E aí, essa mensagem foi levada como verdade por um determinado tempo, até que se constatou e foram fazendo muitos testes e não conseguiam chegar ao mesmo resultado que ele pregava que conseguiu. E aí, ele foi tão pressionado que falou: não, eu forjei esses números. Mas o que apareceu de bom nessa conversa é que você começou a estudar como é o funcionamento neuronal, de como é que a gente capta as mensagens, e hoje isso está sendo muito utilizado, baseado com o nome de gatilhos mentais, como é que você provoca novos comportamentos através de sugestões, e aí mas é estudado. Do ponto de vista da neurociência, isso estuda qual que é a parte do cérebro que toma mais irrigação quando você obedece a um determinado contato, a um determinado, uma instrução, como é que isso funciona do ponto de vista mental, a irrigação cerebral. Então, tem alguns mitos que vão caindo pelo avanço da tecnologia. Por exemplo, tem uma discussão a respeito de que os hemisférios os cerebrais, hemisfério esquerdo, ele é racional, ele é digital, ele é matemático, o hemisfério direito, ele é pictório, ele é criativo. Isso está tudo sendo colocado abaixo, por quê? Porque a neurociência vem provando para você que quando você usa o cérebro para resolver essas questões ditas que seriam somente colocadas no hemisfério esquerdo, ele é resolvido pelo conjunto da cabeça todinha, não é só por um lado, só pelo outro. E aí, essa concepção ela começa a ficar desmistificada, baseada nos estudos da neurociência. E aí você começa a identificar, opa, tem algumas coisas que precisam ser atualizadas. Essas duas informações, elas tinham relevância e significado numa época onde não havia uma conferência com uma quantidade maior de instruções e de aferência. Hoje, essas informações elas não têm mais validade. Por quê? Porque não funcionava assim? Não. É porque você tem outros mecanismos para você saber como é que teu cérebro funciona. Então, porque eu estou pintando, eu estou usando a parte direita do cérebro. Não. Quando você está pintando, você está sonhando, você usa o seu cérebro inteiro e não a divisão neocórtex que você tem no cérebro. Inclusive isso, né? Pessoas que são ocorridas de acidente, alguma coisa, e perdem parte, né, de uma massa cefálica, o cérebro ele cria uma nova conexão neural para se restabelecer. É claro que determinadas coisas a pessoa não consegue mais erguer, voltar a andar, falar, tudo, mas às vezes consegue se recuperar de tal ponto que o cérebro aprende um novo caminho, né? Aquele caminho não existe mais. Não quer dizer que pronto, aquele caminho vou ficar ali vegetando. Não. O cérebro cria uma maneira de fazer com que a coisa, a máquina ande. A coisa, eu não vou falar coisa mais não, eu falo coisa falando cérebro,
tá? E não falo trem. Então, os neurotransmissores, eles criam um novo percurso para acessar a informação. Então, Essa definição ela é utilizada hoje com muita propriedade. E aí ela é dita da seguinte forma. A proposição de você ter hoje um hábito não agradável. Então, você tem um hábito, e esse hábito, digamos, um hábito pernicioso, um hábito de fumar. Tá? Então, o seu hábito de fumar, ele é estimulado por várias circunstâncias. Você está nervoso, você está calmo, você está tomando café, você está tomando um suco, está tomando um copo, você está ansioso, você está com medo, você está assustado, não importa. Você tem determinados estímulos que te levam ao comportamento de fumar um cigarro. Ótimo. Racionalmente, o fumar um cigarro é desagradável. Por quê? Sob o ponto de vista de gasto financeiro agora, gasto financeiro amanhã, que você vai ter problemas para você com a saúde, você vai ter que manter a saúde, você está deteriorando a sua capacidade de respirar melhor, você está colocando algo no seu organismo que não é muito bem-vindo. Tá bom, racionalmente funciona assim. Então, quando você descobre uma maneira, e aí eu vou fazer uma metáfora para colocar o que o Leonardo explicou. Quando você cria, antes desses estímulos te levarem ao comportamento de fumar, você descobre alguma coisa que você pode trocar esse comportamento, você arruma uma maneira, um atalho que vai contornar esse comportamento. Então, se você tem uma possibilidade de criar uma outra opção, antes de que você tiver esse gatilho despertando, você cria um atalho. E esse atalho que você cria é o não fumar. Esse atalho que você cria é você ter uma resposta que te dê uma segurança que você só encontrava como resultado quando você tinha o hábito de fumar. E aí o que acontece? Imagina que o que você está criando, esse atalho, é um caminho que não tem asfalto. É um caminho com o qual é um caminho sem asfalto, de terra. E esse caminho novo que você criou é um caminho que você é totalmente novo. E por você passar nesse caminho novo muitas e muitas vezes, você vai fazer com que o caminho antigo crie matos, por ele não está sendo utilizado mais. Ele vai criar outro caminho com o qual você agora vai chegar àquele estado desejado sem a utilização da bengala, no exemplo, é o fumo. Mas pode ser qualquer outro mau hábito que você queira sair, queira trocar. E aí, o que você faz é exatamente isso, você cria. E por isso que a gente fala que você fica mais rico, por quê? Porque se você quiser voltar, no caso, a fumar, você já tem o caminho traçado, você já sabe como fumar. Por exemplo, se você quiser tirar uma gagueira, você já sabe como é que é ser gago. Então, toda hora que você quiser voltar a ser gago, a fumar, a ter o hábito desejado, você já tem aquele caminho. Então, você já tem aquela conexão neural. O que você está fazendo é criando um novo caminho e você está ficando mais rico. Por quê? Porque agora você tem dois caminhos. Aquele anterior que não lhe produzia o resultado, te dava uma consequência que você não queria em sua vida, e o outro que você fez, que você criou um atalho. É por isso que você fica mais rico. Então, essa que é a maneira de explicar o que você falou.
Leonardo. Só vender um pouco o seu peixe, tá? Já que você tocou nesse assunto, quem estiver depois assistindo, saiba, né, que esse senhor aqui, ó, com esse cabelo, essa capa, tá? Inoxidável, platinada, tá? Existem mentorias para parar de fumar, não ter medo de dirigir, né? E para isso, depois nós vamos falar como é que a gente chega lá, né? Como é que te acha, Enio? Eu quero parar de fumar. Tem jeito? Tem, tá? Procurando esse senhor aqui, ó, do lado aqui, você vai ter uma mentoria para parar de fumar, vai ter uma mentoria para poder ter coragem para dirigir, adquirir formas para você lidar bem com o estresse, ansiedade. Mas isso não vem ao caso agora, mais para frente, daqui a pouquinho, fica ligado aí que daqui a pouquinho a gente fala como é que você chega até esse senhor. Mas, senhor Enio Carvalho, esses caminhos que a gente, vamos dizer assim, o cérebro busca, né? É claro que nós estamos falando de alguns itens específicos, né? Que é a questão do parar de fumar, do buscar uma ferramenta poderosa para poder dirigir, né? Um recurso para poder dirigir, era essa palavra que eu queria dar. E essas ferramentas, esse aprendizado, ele também não pode acontecer. Você falou assim, agora eu sei 2 caminhos. Mas não pode acontecer, baseado no momento, que será que eu vou pelo caminho que eu tinha esquecido de mato de fumar, que me traz um prazer emocional, um gatilho emocional, ou vou nesse caminho novo que eu aprendi, que é mais todoso? Não dá ali uma ambiguidade, um conflitozinho para escolher de novo esse caminho? Ou seja, parei de fumar, fiquei 2 anos, voltei, eu falei assim, agora, eu sei 2 caminhos. O Enio me ensinou 2 caminhos. E aí, eu volto a fumar, mas lá, ó, o caminho tá cheio de mato, rapaz, 2 anos que eu não passo aqui. Deve ter até cobra aí já. Pelo amor de Deus. E tem esse caminho aqui que o Enio me ensinou, que eu tô 2 anos nele. Não pode acontecer em determinado momento uma ambiguidade aí nesse processo? Isso é só uma metáfora, Leonardo. Essa Sim, metáfora é uma maneira de dizer para você que mentalmente existe essa possibilidade de criar novas conexões. A possibilidade de você voltar a utilizar esse mau hábito, seja ele o que for, a gente vai descobrir isso se ele está alicerçado em alguns valores, algumas crenças que você tem como verdade que te conduz a isso. Então, isso é um estudo um pouco mais aprofundado, mas sim, se você voltar ao velho hábito, significa que aquilo que a gente está fazendo não está compensando esse comportamento, ele não está te levando ao êxtase, não te está dando a excitação que o resultado não produz. Não é aquilo exatamente que você quer. É por isso que você descompensa essa nova possibilidade e você volta no velho hábito. Mas aí a gente implica desejo, e o desejo a gente descobre aonde é que existe uma emoção que está criando em você uma autossabotagem, porque quem decidiu a escolher um novo caminho para um novo hábito não foi o terapeuta, foi você quem decidiu. O que o terapeuta vai fazer, ele vai te ajudar a ter outras possibilidades em relação a esse mau hábito. Mas isso é só uma metáfora. Então, um programa bem feito, um desenvolvimento bem feito, não existe nem vontade de tentar fazer isso novamente. Era isso. Foi só um exemplo em relação a... Mas era isso que eu queria do senhor. Tá vendo? Eu nem preciso brigar com o senhor para ter o que eu quero do senhor. Porque eu queria chegar exatamente na resposta que o senhor deu. Que se é feito um trabalho bacana, bem feito, com um profissional idôneo, tá? O resultado é mais eficaz, tá?
até mesmo a possibilidade de nunca mais ter esse hábito é muito grande, do que simplesmente procurar um profissional qualquer que se intitula mentor, ou que se intitula como um auxiliar, como um terapeuta, como que for. Então, a busca desse profissional, a importância que tem, que o Enio falou, se é bem aplicado, se é bem colocado, né, dando nome aos burros, igual ficar sem nome, ele tem resultados eficazes, né? Isso é bacana. Então, eu falo isso porque a busca para resolver processos, ele também depende do profissional que está levando essa ferramenta para o senhor. Para o senhor não, para a pessoa, para quem está nos assistindo. Então, uma pessoa que tem uma habilidade, que tem uma qualificação, ele está propenso a ser, vamos dizer assim, melhor sugerido, melhor aceito para resolver suas questões do que um que não está capacitado e habilitado. E aí a pergunta que eu faço para o senhor, né? Vamos dar nome aos bois aqui. Sem nome, vamos dar nome a eles. Quem seria ou onde eu procuro esses profissionais? Senhor Enio. Ele quer que eu venda o meu jabá. Peraí. Que porra é essa? Eu falei isso. Eu falei, o senhor vai indicar, ó, tem o José da esquina, que ele conserta meu carro, pode ir lá procurar ele, que vai ajudar na sua parada de fumar. É isso. A gente pode fazer isso se você quiser. A gente tem, se você quer utilizar técnicas de PNL, de programação neurolinguística, a gente tem. Dá uma consultada no nosso site. O nosso site é www.eniocarvalho.com.br. Tem alguns detalhes muito interessantes, e um deles a gente coloca como uma frase inicial, acertar é humano. Por que acertar é humano? Isso vem do errar é humano. Sim, aí você tem um foco. Quando o Léo fala sobre você ter uma vontade de voltar ao velho hábito, significa que a maneira como foi organizado o seu novo caminho, usando a metáfora que eu utilizei do novo atalho, até esse novo atalho se tornar o caminho principal, não houve um comprometimento com esse novo atalho, com esse novo caminho. Quando você tem um comprometimento, e o comprometimento é da pessoa que quer mudar, e aí existe sim esse retorno, volta a fumar, qualquer hábito. Eu só dei o exemplo do fumar. Então, se você tem o compromisso, eu quero fazer qualquer coisa, eu quero ir para academia, eu quero acordar cedo, eu quero acordar tarde, eu quero parar de comer, eu quero ter um corpo, uma silhueta assim, essas vontades ou essas promessas de final de ano, o que falta para você levar isso a sério é compromisso com você mesmo. Por quê? Porque ou você coloca isso no vácuo de que eu vou ganhar na loteria. Para você ganhar na loteria, cara pálida, depende de um sorteio que não depende de você. O que é que você vai fazer para você conseguir make money, fazer dinheiro? Aí você começa a se comprometer com o seu desejo a realizar. É aí que entra algumas técnicas de PNL ou de terapeutas que têm outras técnicas fantásticas que fazem com que você crie condições de, ao desenvolver um atalho, utilizando a metáfora do novo caminho, você se comprometa a utilizar à vontade este novo caminho. Você vai ter recursos, além de comportamentais, recursos mentais, que vai fazer com que esse caminho se torne o principal, e aquele se torne um caminho que você não vai mais usar. Não, você não tem mais que utilizar o novo caminho, porque senão ele não é um hábito que você queira mudar.
você está como dizia meus pais, você está de frozô. Então, essa aqui essa aqui falta comprometimento, só isso. Então, eu não estava forçando o senhor a vender seu peixe. Eu estava, porque o senhor é mais habilitado em falar sobre determinado assunto, né? Então, eu quis simplesmente abusar e usar da sua sabedoria para levar até essas pessoas que nos assistem, todos aí, ó, nossa, o programa é bom, não vou assistir, vou lá que o Enio vai falar hoje uma coisa bacana, né? Não vai só oprimir o Léo, né? Vocês viram? Oprimir. Inclusive, o resultado da abertura desse programa de hoje foi essa opressão. Muito flosou, muito assim, então tá, espera o próximo programa que a gente conversa. Aí eu fiz de propósito esse para o senhor sentir qual que é a diferença, o meu comprometimento com esse Oner, com o senhor. Então, senhor, realmente o comprometimento é uma coisa importante. Já que nós vamos dar um nome para esse sem nome, eu acho que o nome hoje do programa seria... Sem nome. Sem nome. Mas qual é o nome do programa hoje? Sem nome. Não, qual é o nome? Eu quase pulei você hoje. Eu quase pulei. Não, acho que ele não está entendendo. Qual é o nome do programa? E você calmo dirigindo, sem nome. Não, vou matar ele. Qual que é o nome do programa? O nome do programa é sem nome. Tá. Eu ia matar o senhor à toa, mas deixa. Então, nós estamos chegando aí. Fazendo isso, olha só que interessante. Se a gente puxar o papo para palavras, olha só que pensamento interessante. As palavras são etiquetas inadequadas das nossas experiências. Ele queria fazer um tumulto, por quê? Porque a palavra sem nome para ele estava com uma interpretação diferente da que eu estava dizendo para ele. E sabe quem é o responsável por essa fala? É o cara pálido aqui. Por quê? Porque eu estava brincando com ele. Como é que é o nome do programa? Sem nome. E aí, o sem nome entendido para ele escuta, arruma logo o nome da live. Hoje a gente vai precisa colocar. E aí, eu falando sem nome, mas eu estava falando sem nome como o nome do programa. E ele entendendo que sem nome... Então, muitas discussões, muitas diferenças que a gente cria é exatamente por causa disso. A minha intenção era completamente diferente do resultado que eu estava tendo. Olha lá o bracinho cruzado dele lá. É completamente diferente. Pena que naquele momento não existia uma câmera para fazer uma live. Né? Ou tranquilamente dirigindo o seu automóvel e falando sem nome. Não, Enio. Não vai... E engraçado é o ponto de vista. Você não me entendeu, Enio. Qual é o nome do programa? Sem nome. Não, Enio, o nome do programa. Qual é o nome do programa? Programa, nome, sem nome. E ia ter um acidente de trânsito naquela hora, né? E aí a gente começa a ficar irritado, a gente começa a elevar o volume de voz. Então, muitas coisas a gente, em determinadas situações, a gente resolve com maneiras diferentes. Ô, Enio, o nome do programa qual é? O nome do programa, e aí eu tenho que responder de uma maneira com a qual eu quero que a comunicação ela se encaixe. O que é se encaixar? A intenção do comunicador tem que ser entendida pelo receptor. É só isso. Só que essa é uma maneira alegre que eu estava fazendo em relação a isso. Eu estava me divertindo bastante. Isso pode usar de outras maneiras. Né? Enio, qual é o nome do programa? Tá calor hoje. Tá calor, fazia o nome do programa. Tá calor hoje.
Tá bom, Enio, tá calor hoje. Eu já ouvi da primeira vez, mas o nome do programa tá calor hoje. É aí, ó, começa. Enio, nome, programa. O senhor tá calor hoje. Dá para a gente brincar, dá para a gente conversar sobre isso, que a comunicação realmente é isso, gente, que acontece. E foi um resultado tão bacana que falou assim, ficou sem nome mesmo. Poderia ter falado assim, não, um nome sem nome é muito bobo, vamos trocar o nome, vamos. Não, foi tão espetacular a situação, é tão incomum, que assim, é isso mesmo, o nome do programa hoje é sem nome. Né? E o resultado que está dando é esse oné espetacular aí, que a gente está falando sobre comunicação, sobre cérebro, sobre forma de aprender e desaprender as coisas, né? Como desaprender aqueles mau hábitos, os hábitos indesejados, né? Podemos substituí-los por outro. Demos exemplo hoje aí, ó. Parar de fumar. Não quero mais fumar, desde parar de fumar. Eu quero mudar esse hábito. Esse senhorzinho aqui, tá vendo a cabeça aqui? Eu passaria a mão lá, mas não chegaria lá, tá? Está muito longe. Oi? É que está muito longe, por isso que eu não Tá chego. longe. Tá um longe perto, né? Porque eu estou vendo o senhor aqui do meu lado. Eu posso vê-lo. É Posso agora holográfico. perceber a holográfico. Posso perceber as suas reações. Então, esse senhor que aqui vos fala todos os dias nos nossos oné e mais nas suas lives, daqui a pouco nós vamos conversar sobre isso, tá? Ele mostrou aí, ó, quer parar de fumar? Ó, procura o N para criar, ele tem um programa de mentoria que vai ensinar você a parar de fumar, a mudar o hábito, tá? Mas, aviso, se você for procurar como é que chama? As letras pequenas no rótulo, né? Se você for procurar com a intenção de não fazer, de simplesmente só procurar por procurar porque alguém mandou, não é que você está compromissado, não procura, não. Pode procurar, se quiser gastar seu dinheiro e falar, essa técnica não funcionou. Não funcionou mesmo ou será que não houve comprometimento? Minha mulher mandou, né? Eu lembrei até a história de que tinha duas filas, né, que estavam separando os homens, né? Aí um soldado falou assim: todos os homens que a mulher manda, fica aqui. Todos os homens que a mulher não manda, fica aqui. Todos foram para lá. Só ficou um na fila do que a mulher não manda. Falei assim, parabéns, tá vendo como é que são as coisas? Tá? Esse senhor, sim, mostra como é que são as coisas, que o homem está aqui. Como é que é o nome do senhor? Joaquim. Joaquim, e por que o senhor mostre para todos esses aqui que estão aqui, esses homens que não merecem esse nome, por que o senhor está nessa fila? É porque minha mulher mandou. A gente então, se você quer fazer mudança, aí uma forma nova que aprender a dirigir, quer fazer um exercício, uma atividade física, nós estamos aí nessa quarentena aí, fazer uma atividade física que tem resultados. Para ter resultados em qualquer atividade física, uma preparação mental é muito importante. Né? Mas é que tá, para ser mais uma educação, mais uma academia que você começa às segundas-feiras, é isso que você quer? Mais uma dieta que você começa às segundas-feiras? Uma maneira de a gente checar isso sempre é você fazer uma comparação. A comparação entre o que você está comprometido a. E aí você vai comparar quais são os novos comportamentos que eu preciso ter para eu conquistar aquilo que eu quero. Compromisso, eu quero ter um compromisso. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso. Aí é que entra a PNL para ajudar você a desenvolver novas habilidades para você se compromissar com aquilo que você quer e transformar os seus sonhos, os seus quereres
em realmente algo que você vai construir. Então, a PNL, a programação neurolinguística, ela te dá possibilidade com muitas habilidades para você desenvolver competências que você já tem, só que elas estão guardadas sem utilização, e que você vai utilizar. Não tem remédio, não tem nada, não, é você quem vai fazer isso. Então, são situações vencidas e desenvolvidas por você, através de habilidades que estão à mercê de colocar as suas competências afloradas, para você desenvolver aquilo que você quer, em qualquer tipo de área, como eu falei sobre os hábitos indesejados, você pode fazer com qualquer algo que você queira. Então, é um hábito indesejado para você, é você que tem esse hábito. E aí, o que a gente faz numa mentoria é, primeiro, saber se realmente é isso. Segundo, descobrir se existe por baixo dessa sua fala alguma outra prioridade. Por quê? Porque senão vai haver uma autossabotagem. Porque a nossa mente, ela precisa ser organizada em direção àquilo que a gente conversou ontem, ao foco. Então, foco em quê? Na realização do seu objetivo. Por quê? Para quê? Quando? Onde? A gente vai procurar desenvolver em você a habilidade de você responder essas questões e você se comprometer com a realização daquilo que é seu, não é meu, não tem nada a ver com isso. Então, e aí o que a gente vai fazer é exatamente isso. Então, a gente vai criar possibilidades de, utilizando a mesma metáfora, de você construir um atalho para você superar. Então, superar o quê? Se você, voltando ao caso do cigarro, se você fuma, você vai tomar um café e você já mentalmente adquiriu um novo caminho. Então, não significa agora que você tomar café, o ato de tomar o café vai disparar em você a vontade de fumar. Não, você vai entrar na rota do desvio. É assim que a gente faz. E aí, Carvalho, como é que eu estou aqui agora, vou colocar no papel do ouvinte, como é que eu, Enio Carvalho, que estou te escutando, né, que estou vendo essa live aqui e gostando dessa ideia, nossa, poxa, aquela academia que eu estou querendo fazer, que eu já faço há 10 anos, eu não consigo resultados, né, essa mentoria podia ser bom para mim, aquele hábito de fumar, essa mentoria podia ser bom para mim, aquela dieta, essa mentoria podia ser bom para mim, parar de comer chocolate. Como é que eu faço em contato para eu conseguir uma mentoria personalizada para mim, para mudar isso? Faz contato com a gente, é só ir lá no nosso site, Onde? a gente tem www.ncarvalho.com.br, é só ir lá no site lá que tem, lá tem os nossos contatos, a gente tem, além do contato, você tem lá os contatos das nossas redes sociais, é só entrar lá, que todas as coisas estão colocadas lá, todas as redes sociais estão lá, é só você clicar. Tem o WhatsApp com o número, você pode clicar lá e a gente pode conversar e ajustar, ver exatamente essas coisas, se isso for interessante para você e se você quiser. Então, e aí a gente tem também treinamentos, coisas com as quais você, em programação neurolinguística, vai desenvolver em você essas novas habilidades latentes em você que ainda você não descobriu. Então, esses nomes complicados, eles são simples e fáceis, e úteis, e práticos. Você pode ser mais importante para você mesmo, baseado na realização dos seus objetivos. Muito bem. Então, resumindo o que o Enio falou, quer saber mais? Eu não conheço o Enio, não sei quem ele é, onde que ele está formado, tudo simples. eniocarvalho.com.br. Lá tem informações de todas as palestras que ele realizou, não só essa, mas todas que ele já vem trabalhando, vai falando sobre determinados assuntos, sobre vários assuntos, vários assuntos dentro da neurolinguística, né? Como
ansiedade, como medo, e assim, são várias palestras que eu falei, todas disponíveis para você, tá? E além, mas eu quero me especializar, eu quero conhecer mais programação linguística, mas eu acho um curso caro, ou seja, por isso, nós temos o Enio criou um sistema que é um workshop pequeno, 2 horas, com a técnica que vai fazer com que você experimente, tenha um gostinho de experimentar se realmente essa coisa funciona. R$ 20 é mais barato que o McDonald's, tá? E, igual ele fala sempre, quer ganhar uma maior visão das soluções para estabelecer e caminhar em direção aos seus objetivos. Então, 2 horinhas, vem com certificado, vem com material para você acompanhar. E eu quero já fazer o curso. Basta clicar no curso, tem os cursos de formação. Não, eu quero ver o que o Enio publica. Está lá o nosso Facebook, o Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter. E, no caso que você quer realmente buscar essa mentoria, do que nós conversamos hoje aqui, eu estou querendo a mentoria para parar de fumar, para deixar de comer chocolate, por uma série de outras coisas, pode entrar em contato diretamente pelo e-mail ou pelo Telegram e falar diretamente com o Enio. E agora, se você quer saber mais sobre neuroassociação, o que o Leonardo faz? Ele está aí só de palhaço de rodeio? Não, não está aqui, né? Entra no meu site, lá vai ter todas as informações sobre um pouco sobre a neuroassociação, as áreas que você pode dominar da sua vida, as soluções que nós temos, né? A experiência virtual. O que é essa experiência virtual? É uma mentoria grande, tá? Que ela vai realmente mudar a sua vida, que vai transformar a sua vida. Então, www.leonardobotelhoestrela.com.br. Senhor Enio Carvalho, alguma consideração a mais? Algum nome para botar nessa live ou não vai continuar sem nome mesmo? Continua sem nome. O nome quem põe são os nossos ouvintes. Continua sem nome. Dá uma olhada para trás e vê que o nome da resistência ela é colocada por você. As coisas que você precisa desenvolver, as habilidades que você precisa desenvolver para vencer os seus maus hábitos, pode ser com você, só com você. O mau hábito é seu, não é meu. O mau hábito que você coloca como mau hábito, porque para outras pessoas pode não ser exatamente como um mau hábito. Bom, o que eu vou falar com você é alguma coisa que você pode utilizar. Se você gostou da nossa live, compartilhe a live, se inscreva no canal, curta, dá uma olhada lá no nosso nesses lugares onde você se inscreve. O Léo fica falando, fazendo gesto, eu não entendo nada do que ele fala, mas você se inscreve, curte. Por quê? Porque cada vez que tiver um evento nosso, você vai ser notificado. Você achou interessante, você compartilha com seus amigos, mas compartilhe para você difundir a utilização dessa poderosa ferramenta que a PNL disponibiliza para você. Se você gostou, compartilhe. Se você não gostou, compartilhe também. Compartilhe com seus inimigos, mas compartilhe. Fechando a minha consideração final, eu costumo colocar como uma frase que ela pode também ser sua, mas ela foi primariamente colocada por Henry Ford. Se você acha que pode ou acha que não pode, em ambos os casos você está absolutamente certo. Então, acertar é humano com PNL. Obrigado, Léo. É lindo, lindo. O que a gente fica brincando, né, que eu falo da escrever, a inscrição é importante, né? E eu desafio quem está aí, né? E vai lá. Vamos ver se estou curioso para saber se você tem a capacidade de compartilhar e de curtir e se inscrever nesse vídeo.
Tá aí o desafio feito. Bem, eu deixo, né, essa live, como sempre. Tá? Eu estou procurando aqui a minha despedida. Ó, só tenho a agradecer hoje, mais uma vez, essa live, tá? Isso é para o senhor ver como é que é bom, tá? Começar uma live do seu jeito e do meu. Eu ainda prefiro do meu. Né? Quem começa as lives sou eu, então vai continuar gritando e falando igual um peão de rodeio, tá? Então fique sabendo, só você experimentar para ver como é que é bom, sem graça demais. Muito obrigado por essa live mais uma vez, senhor Enio Carvalho. E eu falo com todos vocês o seguinte: mude sua estratégia, que você muda o resultado. Mude sua história, que você muda a sua vida. Mude seu estado, que você muda tudo. Viva com paixão, senhor Enio Carvalho. E até a próxima. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pelos nossos ouvintes. Espero, não esquecendo de uma coisa, senhor Enio. E live não tem erro de gravação, não. O que vai ter quinta-feira mesmo? Quinta-feira tem uma palestra de 30, 40 minutos, às 16 horas pelo YouTube, e uma palestra no Facebook às 18h30. Tá? Muito bem. Lá no canal do Enio Carvalho Instrutor. Tá? Não sabe onde é o canal dele? www.eniocarvalho.com.br. Você acha lá, clica lá no Facebook, clica lá no YouTube. Quinta-feira, uma live só com esse senhor aqui do lado. Tá? Às 4 horas do Facebook. Às 4 horas. Que saco. Eu vou escrever e pregar essa porcaria aqui. Às 4 horas no YouTube e às 6h30 no Facebook. Acertei. Obrigado, senhor Enio Carvalho. Até, obrigado.